Conversa de Pesca, podcast do Pescarte, navegando pela educação ambiental crítica. Não tem como não se emocionar, né? Eli, querida, Tatiana também, vocês são maravilhosos. Eu fiquei pensando, né, assim, como é uma oportunidade tão grande para a gente conseguir ouvir pessoas como Eli, né, que tem essa história de luta. Eu lembro que, trabalhando no Pescarte, no Censo, visitando de casa em casa, a gente era convidado para lanchar, tomar um café, conversar, e aos poucos a gente foi criando esses laços de confiança, né, Eli? O café corajoso aí na Praia de Siqueira, né, sendo muito bem tratados, apesar de todo o histórico, né, Eli, que não só a Praia de Siqueira, mas outras comunidades relatam de projetos que chegaram e acabaram sem ter continuidade, de políticas públicas que começam e não têm continuidade. Então, mesmo com esse lastro, né, de muita decepção, vocês aceitaram nos ouvir, né? Isso eu acho que é uma confiança que a gente foi criando desde 2014. Eu dedico isso, né? Acredito que isso esteja muito relacionado com o fato de ser a UENF, ser uma universidade, né, executando o projeto, o Geraldo como coordenador muito comprometido, de verdade, de corpo e alma, né, com os objetivos do Pescarte, assim, o tempo inteiro, e as formações que a gente teve com a nata da educação ambiental e a nata da pesca artesanal. Então, assim, a gente tinha formação com a Tatiana Walter, com o professor Quintas, com o Loureiro, com, né, pessoas incríveis, e também um aprendizado diário com as comunidades, relatando suas formas de resistir. E o Eli, eu adoro conversar com o Eli, às vezes a gente fica uma hora e pouca no telefone, rindo, a gente só para quando não tem que ir no banheiro. Ele não dá mais não, tem que ir no banheiro, a gente para de conversar. Mas ele vai me contando histórias e me faz pensar o seguinte, né? A gente só conhece um lugar se a gente ouvir as pessoas. A gente tem que se ouvir. E aí o Eli já me contou muita coisa, assim, uma história que eu não vou esquecer foi numa audiência pública que o Eli ele estava falando, né, que ele não aceitava que uma determinada empresa fosse fazer ali eles iam fazer uma dragagem na Praia de Siqueira, e aí ele, estrategicamente, com os outros pescadores, pegaram os minutos que cada um tinha e todos deram para o Eli continuar falando, porque queriam que ele parasse de falar. Então, são histórias de luta e resistência que ele vai contando, que você vai vendo assim, gente, é muita luta, é de muito tempo que essa luta, né, de não deixar a empresa tal chegar, só que são relações de força, né, Eli? Eu queria saber de você, Eli, né, nessa sua incansável luta para defender a Praia de Siqueira e também a pesca como um todo, né? Você sempre fala do setor da pesca artesanal. O que falta, Eli? O que você enxerga que o Estado, né, os governos, eles deveriam mudar? O que eles deveriam fazer? Por que vocês sempre têm que estar lutando para resistir? O que falta o Estado aprender com a comunidade de pesca? O que precisa mudar? Neite, primeiro, só te falar desse dia em que a gente usou o tempo de todo mundo. Isso foi lá atrás, quando tinha a Companhia Nacional de Álcalis, ela extraiu o calcário lá da área 3, né, explorou o que podia, acabou, destruiu santuário ecológico, tudo, para fabricar a melhor barrilha da América do Sul, e meu pai trabalhou na Álcalis nos últimos tempos de vida. Eu sou grato a Deus pela Álcalis, pelo período da Álcalis, entendeu? Mas aconteceu isso. Aí depois ela quis explorar calcário em área rasa, que seria nesse pedaço nosso aqui da Praia de Siqueira, que hoje está, naquela época tinha calcário. Naquela época tinha calcário. Ela queria explorar o calcário daqui. Só que se nós permitíssemos que fosse explorado o calcário, hoje ali estava um valão. Estava um valão que nós não tínhamos mais espaço para pescar, para nada, e íamos virar bandido. E a gente teve a felicidade do senhor que estava coordenando o IBAMA do Rio, na época, o Wilson, que era amigo pessoal do Eduardo Pimenta. Nós fizemos, de uma tarde de terça-feira para outra tarde de quinta-feira, nós fizemos um estardalhaço e chegamos em Araruama, e foram
vários professores, igual a Tatiana, igual a você, que hoje, graças a Deus, está formado, Geraldo, ouviram a nossa causa. Aí a Alpes queria jogar para a gente a responsabilidade da falência. Não, nós não somos responsáveis. A gente foi discutindo, aí um dava o tempo, outro dava o tempo. Eu cheguei a falar 29 minutos, depois o Chico, né, que se conhece como Chico Cadulo, também falou um bom tempo, e o seu Chico, que era o presidente da Colônia, que falou, e a gente conseguiu mudar a história. E não houve a dragagem, graças a Deus. Mas vamos voltar à nossa coisa que você falou. Naitê, uma das poucas, e vocês até me corrijam, um dos maiores problemas é que nem todo mundo que está na beira da lagoa, ou está num porto de pesca, está em qualquer lugar, ele tem o mesmo sentimento de quem nasceu, de quem viveu disso aqui. Todo mundo é bem-vindo. Mas parte dessas coisas que hoje vocês conhecem, muita gente que está aqui sentado, está ali sentado no banco, não quer nem saber. Aí veio a pandemia, eu falei agora de quantas pessoas que a gente empregou. Aí, se você, com toda a sua formação que Deus está te dando, a sua vida, o professor Geraldo, a Tatiana, a Priscila, que a gente viu menininha hoje, aí, né? E esse pessoal todo aí, chegarem numa empresa igual onde vocês estão, vocês levam primeiramente um currículo. Vocês levam o histórico da vida de vocês, vocês levam um atestado de saúde, vocês levam tudo isso. Aqui na beira da lagoa, talvez não tenha muito desse entusiasmo de muita gente, é o seguinte, a pessoa chegou ali chorando, que está com problema com tudo. Sou eu, não. Todo mundo. Pode ser o cara mais que se ligue pouco na vida, coisa. Todo mundo abraça o cara e põe dentro do barco para pescar, para ele ganhar a vida dele, ganhar o pão dele. Esse cidadão, ele nunca quis se legalizar, nunca quis se cadastrar, nunca quis fazer, nunca quis participar do encontro desse. Então, esse tem sido o maior desafio da nossa vida. É muita gente sobrevivendo da atividade e pouco buscando conhecimento, travando conhecimento, saindo, indo se oferecer para conversar, para discutir e para valorizar o que faz. Hoje eu falava lá na outra reunião, e eu já tenho falado em vários lugares com vocês, nós não somos o mais pobre coitado. Nós não somos miseráveis, graças a Deus. A pesca é rendosa. Porque hoje o que nós mais queríamos, professor, é de ter que acabar com o defeso da lagoa, deixar nós trabalharmos, fazer o que fazíamos anteriormente, professor. Nós só adentrávamos a lagoa se a lua entrasse às 2 horas, escurecesse às 2 horas, se tivesse um gelo, canivete, era a hora que nós iríamos para a lagoa. Nós fazíamos um defeso permanente. Nós só pescávamos com a malha e o 12 só pescavam com rede de boca de funil. Hoje houve uma invasão. Essa invasão, né, trouxe muita gente que não tem um sentimento, que não tem um conhecimento, que não sabe da nossa vida, do que o meu pai passou, do que o meu avô e tantos outros. Eu cheguei a pegar isso aí, hoje eu tenho esse sentimento, porque eu vivi isso aí. Eu já estou com 73 anos, não sou mais uma criança. E isso traz amor, isso traz luta, traz dedicação, né? Esse conhecimento que muita gente que chega ali, agora está dando muito camarão, o cara vira pescador, vai complementar a renda. E outros pescam e não querem tratar disso. Eu vou participar de reunião. Vocês sabem, infelizmente, quando eu falo, vamos para uma reunião do projeto, vamos para uma reunião, uma autoridade que for, muita gente, quando vai, fica lá de longe, a 200 metros, não quer aparecer, porque tem vergonha. Eu não tenho vergonha de ser pescador. Eu tenho o prazer de um pescador estar conversando com vocês. É o prazer que eu tenho. Eu sou pescador. Eu não tive a oportunidade de estar formado igual a vocês, e vocês vêm e nos acolhem com todo carinho, com todo respeito. Então, não tenho vergonha do que eu faço. Mas falta a grande maioria das pessoas. Nós éramos, né, conforme eu acabei de falar, nós éramos, nos anos 60, uma cidade que tinha Arraial e Cabo Frio com 60 mil moradores. Hoje nós temos 234 mil, que o censo que a gente tem visto por aqui, com Búzios, que tem lá 30 mil, com Arraial, que tem mais 30 mil. Nós somos 234 mil. Então, a pesca ela foi crescendo, ela foi inchando. Os portos, né, o cais, a lagoa, ela está... Só para você ter uma ideia, nada contra as pessoas, só para te dar um exemplo. Aqui na Iguaba, pertinho da gente, hoje tem 68 barcos daquele que põe aquela rede de espera. Aquela rede, ela deveria ter, professor, 780 metros, tem rede com 3.500 metros. Os caras têm o direito de botar a rede das 16 às 7 horas da manhã. Eles não estão recolhendo. Eles vão lá, troca a rede. Tira um e já deixa outro. Está pescando 24 horas por dia. Aí vem o maior problema.
tem lá esses barcos todos, que eu sabe de onde é esses barcos? Tudo de um homem só, o seu João da Hora, que traz o camarão de cativeiro. O seu João da Hora não quer salário. O seu João da Hora quer o peixe pequeno da lagoa para ele fazer ração e farinha para criar lá no cativeiro dele. Então, ele não tem salário. Os caras vão lá e pescam, às vezes, se propõem a matar um peixe pequeno, de 5, 6 centímetros, de 3, 4 centímetros, para fazer ração. Você mata uma tainha nessa idade, você mata uma perumbeba, você mata um robalo, você mata o peixe que for, e lá vira ração. Aí ele traz um camarão que não é da qualidade do nosso, mas Deus abençoe, porque ele está trabalhando, está trazendo o camarão, que seria de nós se, nos momentos da crise da lagoa, do camarão, se não tivesse nos restaurantes, nos lugares de que o povo trabalhar e viver. Ele traz esse produto. Mas, de qualquer maneira, ele explora, ele é um criminoso. E os pescadores, pior do que ele, porque não tem um sentimento que nós tivemos. Jamais eu iria pescar um peixe desse porte para vender a 50 centavos, 60 centavos, mesmo que fosse para vender a 50, 60 centavos, o que vai dar na vida? O cara não vai ganhar, talvez nem para o sustento dele fazendo isso, nem para o sustento dele. Aí ele está acabando. Quando ele mata uma tainha desse tamanho, que se ela desovasse, quantas larvas ela jogaria lá? O robalo, enfim, é o único peixe que desova na lagoa, quando a lagoa está limpa, só a cara pega, o resto é tudo no oceano. Então, quantas larvas estão sendo mortas? Quantas vidas, né? Como a gente fala, estão sendo mortas. Mas é desse jeito, é com esse sentimento que, às vezes, o cara que vai lá complementar uma renda, ou que vai lá por prazer, que é aquele lazer depois faz com que ele vire pescador, mas não traz. Ele não vestiu essa camisa. Ele não veste essa camisa. Ele não vibra, ele não tem um sentimento. O sentimento, às vezes, é só ir lá e ele matar 200 quilos e olha no lado, o cara está com 5. Não. O sentimento, o prazer, isso é ter uma cooperativa. Para todos nós trabalharmos e sermos iguais. Todos nós dizemos, nós somos cooperativados. Nós valorizamos o nosso produto, o nosso trabalho, o nosso suor, o nosso cansaço é reconhecido. A lagoa é isso. Com chuva, com sol, com vento, a gente vai lá e traz o sustento da gente, traz o dinheiro da nossa atividade, traz o prazer de saber que na nossa mesa não vai faltar nada, mas do nosso companheiro, que também não vai faltar. Esse, eu não sei se eu te respondi, mas esse é o sentimento de quem nasceu. Ainda mais, me permita, a professora, Geraldo, Ceciline, o povo todo que está nos ouvindo, essa jovem aí, né? Só relatar mais uma vez, essa jovem tirou a gente do anonimato, levou para Coimbra, levou para Buenos Aires, nos estudos dela, por onde ela passou, pelo mundo todo, ela escolheu a nossa comunidade, vai levar a nossa vida, a nossa luta, o nosso sacramento. Eu não faço nada demais por você, nem nunca fiz, nem ninguém faz, não. Você é merecedora de tudo que Deus está te dando. Uma família maravilhosa, amigos maravilhosos que você tem, eu me incluo entre eles, quero ser seu amigo. É por isso que as coisas acontecem. Nós não estamos mais sozinhos. Ó, onde você já nos levou. Então, o cara tem que ter prazer e sentimento quando fala do que faz. Você chegou, estudou, viu? Eu vou levar o clamor desse povo. Eu vou levar para lá. É assim que tem que ser a vida. É partilhado, é valorizado. Quanto Deus permite que a gente respire. Tem tanta gente lá nas salas dos hospitais pagando um ar artificial. Deus está nos permitindo um ar puro. Vamos pescar, vamos lutar, vamos vibrar com aquilo que a gente faz. Eli, você é um querido, assim, eu não tenho nem palavras, e tem palavras para dizer, assim, que a sua fala, né, do seu irmão, a sua família, o Cacade, o Amponino, a Angeline, né, Lenilson, tantas pessoas maravilhosas dessa comunidade que, para mim, aí tem jogador de futebol, tem músicos, poetas, então, assim, a igreja, enfim, tem muita beleza e você nos inspira a continuar acreditando que um mundo melhor e mais solidário é possível. Naitê, desculpa, mas como não vibrar? Não vou interromper, você vai concluir. Como não fazer isso? Essa jovem que está aí, né, comandando o programa de hoje, ela passou uma madrugada chuvosa, com vento, com chuva, ela com a professora Lília, com o pessoal, numa alvorada com chuva, com vento, vibrando, cantando, fotografando. A nossa história está virando um livro.
A nossa história tem do lado, do outro lado. Nós saímos num livro que o projeto fez. Nós temos hoje um vídeo de um filme. Isso foram vocês que fizeram. Então não tem por que a gente não estar junto, por que não vibrar, por que não querer, por que não ser. Pô, quando você falou o nome de tanta gente querida da nossa comunidade, se você imaginasse, quando a gente fala no nosso projeto, nas coisas que a gente faz, são poucos, são mais meia dúzia de pessoas, igual Cacádio, igual Wilson, igual Amponino, Angeline, né, Marquinhos, esse pessoal todo, que vibra, que chora, que acredita que existe do outro lado, sim, pessoas com sentimentos iguais aos nossos. Veja, por que eu vou ficar triste? Se eu sou vascaíno, eu acredito que eu vou mudar, eu vou ficar triste por quê? Ele... Vascaíno fica... Eu sou sua amiga, tudo bem, eu vou... Angeline não gosta muito, não. Eu posso fazer uma pergunta, gente, para a Tatiana, Pri? Tati, eu e Eli, né, a gente participou, acho que em 2014, ali no Colégio Miguel Couto, a gente ouviu o presidente da colônia de Rio Grande, na época, e ele comentou um pouco sobre o Fórum da Lagoa dos Patos. Aí, Tati... Milton, lembra ela, acho que era Milton César, Milton, meu nome era Milton. É o seu Newton Machado, seu Eli. Machado, né? Memória boa. Ele continua como presidente da colônia Z1 de Rio Grande. Então. Aí, Tati, eu não sei se dá para fazer um paralelo, porque a Lagoa de Araruama, você tem 6 municípios, né, ali no entorno da lagoa, então aumenta a complexidade, acredito eu, para pensar primeiro, essa relação do Estado com os pescadores artesanais, essa relação do conhecimento, de respeitar o conhecimento tradicional, e também por serem vários municípios, né? É um desafio muito grande. Aí eu queria te ouvir, Tati, sobre o Fórum da Lagoa dos Patos, assim, um pouco sobre o que é esse fórum, o que ele trouxe de positivo para as comunidades e o que ainda precisa avançar assim, no seu olhar. Tá, então... E eu completo, Tatiana. Oi? E eu completo. Você vê isso... Saiu seu microfone, fechou, Geraldo. Eu completaria a pergunta da Naitê, só perguntando a você se você vê esse potencial aqui na região, na Lagoa de Araruama, para nós criarmos também o Fórum da Lagoa de Araruama, né, correndo atrás aí desse belíssimo exemplo de organização social que vocês têm na Lagoa dos Patos. Tá, eu posso falar assim, então, o Fórum da Lagoa dos Patos, ele surgiu em 1996, tá? Então, se a gente pensar 2006, 2016, né, tem 20 e poucos anos, né, de fórum, 25 mais ou menos. E ele surgiu por conta de um conflito bastante forte, envolvendo, que é um conflito histórico, né, no caso do Rio Grande do Sul, envolvendo os pescadores artesanais que moravam e pescavam no estuário da Lagoa dos Patos, com pescadores industriais do litoral que entravam na lagoa para pescar e pescadores de Santa Catarina que vinham e pescavam, principalmente camarão e tainha, e levavam para Santa Catarina, né, de forma desenfreada, assim, de forma predatória. Então, ele surgiu diante desse conflito, tá? E aí, ele agrega, então, assim... Bom, e a Lagoa dos Patos, então, para quem não conhece, ela é muito maior que a Lagoa de Araruama, né? Ela é uma lagoa que vai de Porto Alegre até Rio Grande, então, ela de extensão, assim, de comprimento, ela tem em torno de 300 quilômetros, tá? Então, é uma lagoa bastante grande, mas o Fórum da Lagoa dos Patos, ele se restringe à parte do estuário da Lagoa dos Patos, que é aquela parte que a lagoa salga, e que vão ter espécies que uma época estão no mar e uma época estão dentro do estuário, né? Como é o caso do camarão, da tainha, da curvina, do bagre, e algumas outras espécies, tá? Mas principalmente essas. Então, ele surge nesse contexto, e aí, então, ele foi criado envolvendo os pescadores, então tem representação das colônias, das associações de pescadores, não são só as colônias, as associações também têm, representantes das universidades que estão ali. Então, eu hoje sou a suplente da universidade, né? A minha colega Leandra é a titular e eu sou a suplente.
E a gente tem organizações não governamentais, a gente tem representação das prefeituras que compõem, ali são 5 municípios, né, então, que integram o fórum, que é Rio Grande, São José do Norte, Pelotas, São Lourenço do Sul e Tavares, sendo que Tavares tem uma participação mais periférica, assim, porque ele está mais isolado geograficamente, são menos pescadores que pescam, e ele entrou no fórum depois também. Mas esses 4 municípios são bastante atuantes, né? São Lourenço, Pelotas, Rio Grande e São José do Norte. Ele também é a área, no caso ali do Rio Grande do Sul, é a região com o maior número de pescadores artesanais, tá? Mas todo o Rio Grande do Sul tem outros fóruns, tá? Todo o Rio Grande do Sul é organizado em fóruns, na verdade, por conta dessas iniciativas. Eu tenho a impressão que o Fórum da Lagoa dos Patos e o Fórum da Lagoa Mirim, né, que a gente chama de Comirim, foram os primeiros, mas eu não tenho certeza absoluta, tá? Mas eles têm vários, né? Tem o do Litoral Norte, tem o do Delta do Jacuí, né? Tem outros fóruns. Bom, e aí, então, em 98, se constituiu uma primeira portaria definindo, então, as regras para pescar. Então, na verdade, foi discutido pelo fórum, né? No âmbito ali das instituições do fórum, existiram coisas que se concordavam, existiram coisas que não concordavam-se, né? Assim, normal, de um debate. E aí, então, essa primeira portaria definiu que só quem fosse pescador dali, dos municípios dali, poderia pescar, e que esses pescadores passariam por um processo de licenciamento ambiental, então, anual, né? Então, ano a ano, eles tiram uma licença para pescar. E aí, depois isso foi indo, e aí, então, em 2004, se criou uma instrução normativa que atualizou essa portaria de 98, também, de novo, né, assegurando que só os pescadores que morassem ali pudessem pescar, que eles passariam por um licenciamento ambiental, que na época era concedido pelo IBAMA, onde eles registram, né, no que eles pescaram no ano anterior, comprovam que eles já eram pescadores, que eles são moradores dali, e aí um segundo ponto que a instrução normativa trouxe foi de que o fórum seria consultado sempre sobre as regras de pesca, tá? Então, e aí, então, isso se manteve. E mesmo com essas mudanças, né, de governo, de Ministério da Pesca, entrar Ministério da Agricultura, né? Então, e de certa forma, o fórum se mantém ativo. Quer dizer, ele se mantém extremamente ativo, mas ele se mantém consultado, né? Bom, eu esqueci também de mencionar que no fórum participam algumas organizações não governamentais, e participam os órgãos de governo, assim, então o IBAMA participa, o Ministério Público Federal participa, o órgão estadual de fiscalização, que a gente chama PATRAN, né, que é a fiscalização estadual, o próprio Ministério da Pesca participava, agora o Ministério da Agricultura participa, né, a Secretaria de Pesca e tal. E aí, claro, né, conforme o tempo foi passando e que foi mudando aí algumas regras, tal, algumas instituições ficaram menos ativas, outras foram mais ativas, então ele não é sempre igual, assim, ao longo do tempo, ele tem momentos que ele é mais atuante, assim, não é que ele sempre foi atuante, mas momentos que ele conquista mais coisas e momentos que as coisas se tornam mais difíceis, então nesse momento as coisas estão mais difíceis também lá, né, então tem uma série aí de enfrentamentos que são mais difíceis, mas assim, então ele é um modelo bastante pertinente de se pensar para a Lagoa de Araruama, só que assim, o que aconteceu ao longo do tempo, né? Então, inicialmente, as decisões que eram tomadas pelo fórum eram internalizadas pelo governo. Hoje, isso não acontece mais. Hoje, o fórum demanda e o governo avalia, e nos últimos anos ele não tem dado resposta. Então, essa decisão foi deslocada, né? Então, a gente está tendo um governo mais centralizado, assim. E aí, então, ele se tornou uma instância mais de denúncia, mais de mobilização e menos de decisão, como era antes. Mas ele tem muita força, assim, e com esse histórico, e por ele ter representatividade dos pescadores, quando ele não é consultado, muitas vezes se entra com ação no Ministério Público, e o Ministério Público lembra que ele precisa ser consultado, porque ele é representativo dos pescadores. Então, ele foi se tornando uma organização forte ao longo do tempo. E eu vejo assim, a gente teria tido mais recuos
ali na Lagoa dos Patos, né? Então, assim, uma coisa que afetou muito os pescadores foi a portaria 445, por conta da proibição do bagre. E aí, quando veio a proibição, na verdade, tem um plano de manejo hoje, tem uma discussão sendo encaminhada na justiça, mas ainda não saiu o resultado. Então, desde 2015, 2016, os pescadores estão sem poder pescar bagre. E lá acontece o seguinte, né? Quando a lagoa às vezes salga, às vezes ela não salga. Então, quando ela não salga, o bagre é mais importante. Quando ela salga, tem camarão e tainha. Então, a safra do camarão e da tainha são mais fortes. Aí o bagre é menos importante. Mas exatamente quando não tem... Então, ele auxilia os pescadores, né, de não ficar numa condição sem nenhum pescado, assim. E aí o bagre... Então, quando proibiu o bagre, ficou bem difícil. E, paralelamente, se teve a expansão do Porto Organizado de Rio Grande, né, lá do Porto de Rio Grande tem um porto grande, né, um porto bastante expressivo. E aí, então, nessa expansão, enfim, com a questão também das mudanças climáticas, né, dos excessos de chuva e tal, a lagoa tem salgado menos, tem sido menos frequente com que ela salga. E aí, com isso, então, ficou pior a condição, porque daí eles não podem pescar o bagre, a lagoa não salga, e o bagre é o principal recurso quando a lagoa não salga, e eles não podem pescar. Então, aumentou aí uma situação, né, de uma condição de vulnerabilidade, e a gente não conseguiu ainda reverter isso na justiça. Mas, assim, um pouco tempo depois, por também uma pressão ali, né, da frota industrial de Santa Catarina, enfim, com algumas outras questões, se teve um movimento, né, num plano de gestão para proibir a tainha. E a tainha é extremamente importante, assim, a tainha e o camarão são os recursos mais importantes para os pescadores lá. E aí o fórum conseguiu se mobilizar, junto também com os pescadores artesanais de Santa Catarina, né, principalmente, porque a proibição não era só para o estado do Lagoa dos Patos, era para todos os estuários do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Mas teve uma pressão muito grande ali dos pescadores, uma movimentação muito grande dos pescadores por meio do fórum, uma ação no Ministério Público que barrou a proibição da pesca de tainha, entendeu? Assim, né? Então, ele se mantém, assim, né? Ele é um importante movimento social, assim, apesar dele não ser... Ele é uma instância de decisão, como ele foi criado, mas ele hoje tem uma importância enquanto movimento de resistência dos pescadores. E agora, mais recente, ali em 2018, né, agora dia 5 de setembro, a lei da pesca, estadual da pesca, fez 4 anos, 3 ou 4 anos, agora não sei se foi, acho que foi de 2018, né, 2019, 2020, 3 anos, 2021, estou contando errado. Então, assim, a lei da pesca fez 3 anos agora no dia 5 de setembro. Então, essa lei foi constituída, né, com todos os pescadores do estado do Rio Grande do Sul, mas por meio da organização dos seus fóruns, e junto dos pescadores armadores, né, que é a pesca industrial, que tem ali no Rio Grande do Sul, tem várias medidas, né, então, inclusive das decisões serem no âmbito de um conselho estadual de pesca, envolvendo os pescadores, né, então, de ser menos centrado, né, menos centralizado pelo governo federal e centralizado, né, no governo estadual. E aí, então, ela tem uma proposta de proibição da pesca de arrasto industrial dentro das 12 milhas da costa, porque essa pesca é muito prejudicial, né? O senhor estava falando de pescar os peixes muito pequenos, né? Então, existe, na verdade, uma pesca industrial muito forte na costa do Rio Grande do Sul, que joga muitos peixes pequenos, né, fora. Existem estudos da universidade que demonstram, né, como isso é prejudicial. E aí, então, eles propuseram que essa pescaria fosse feita fora das 12 milhas, fora das 12 milhas náuticas da costa. E aí, então, isso fez com que aumentasse a produção pesqueira nos últimos 2 anos, assim, já tem sinais claros aí pelos pescadores, né? A gente, infelizmente, está sem estatística pesqueira na região para comprovar, mas a própria fala dos pescadores tal demonstra, né, que já teve aumento, e aí, então, isso é um objeto de ataque hoje do governo federal, né, em prol da indústria de Santa Catarina, que é uma indústria, né, que essa frota é uma frota injusta, né, ela quer se enriquecer rapidamente, e depois, quando acabar o peixe no Rio Grande do Sul, eles vão para outro lugar, né, eles não têm compromisso com a conservação ambiental.
E aí, então, isso está em discussão no Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, existe uma interpretação que é inconstitucional o Estado do Rio Grande do Sul legislar sobre as 12 milhas, ainda que existam outros estados brasileiros, como São Paulo, Amapá, que legislaram sobre as 12 milhas e está tudo bem, né? Então, mas isso então agora vai ser, né? Enfim, eu não sou advogada, a gente tem um Supremo Tribunal Federal para decidir sobre isso, né? Uma instituição verdadeira, né? Que está aí, né, para defender a Constituição Federal, e aí, então, isso vai ser julgado no plenário. Mas, assim, então, em síntese, né, é um modelo, sim, possível, eu acho bastante interessante, assim, né, ele é liderado pelos pescadores, então, a universidade, as demais instituições dão apoio, né, no caso, a gente, na FURG, na universidade, faz a secretaria executiva e atua na coordenação, então, a gente contribui aí, né, nos encaminhamentos, nas questões, mas eles, eu acho que é um desenho bastante interessante, assim, né, que pode se pensar, assim, para a Lagoa de Araruama, para outras partes, né, pode ser pensado até para o litoral, tudo, e eu acho válido, assim, né, estarem dialogando, inclusive, com as próprias lideranças da pesca, tá? Então, acho que minha resposta foi meio longa, né, mas, enfim. Obrigada, Tati, que aprendizado, é bem interessante, assim, e como os problemas são parecidos, né? Sim. Se repete. E lá, assim, essa coisa do defeso, né? Então, na verdade, os defesos são definidos, é uma única portaria que define todos os defesos, mas o período dos pescadores receberem o defeso lá é no inverno, que é onde a pesca diminui, né? Então, não tem essa coisa do pescador ter que ficar sem pescar o camarão, porque é melhor para a tainha, que é um pouco que vocês vivem na Lagoa de Araruama. Então, tem os tempos ideais para cada um, mas os pescadores só recebem um único defeso, que no caso lá é no período do inverno, agora. Agora, assim, só também, acho que o Geraldo perguntou dos desafios, né? Então, lá, a Lagoa dos Patos é muito grande, né? E esse regime, ele dá para os pescadores que estão no estuário da Lagoa dos Patos. Então, os pescadores que estão nessa área de transição entre o estuário e a parte doce da lagoa, então a parte doce da lagoa tem outras regras, tá? E aí não estão no fórum. Então, eles recebem o defeso da Piracema, que eles dizem, né? Então, eles pescam no inverno e recebem o defeso no verão, e os pescadores do estuário pescam no verão e recebem o defeso, não é bem verão, né? Mas é um período aí de outubro a junho e recebem o defeso no inverno. E aí, os pescadores que estão na transição da água doce com a água estuarina, pescam ambos os recursos. Então, para eles é muito difícil. E São Lourenço, que é o município que eu moro, é um desses municípios, né, que está na transição. Então, para esses pescadores, porque é uma divisão arbitrada, né, uma divisão imaginária, assim, da lagoa, porque é uma lagoa só que teve uma linha imaginária dividindo ela ao meio, né, porque também esse limite do que salga e do que não salga varia de um ano para outro. Para esses pescadores, essas medidas foram prejudiciais, assim, então eles reclamam bastante, né? Então, o desafio é o desafio de integração, para mim, de pensar a lagoa como um todo, uma maior institucionalidade, e de pensar como você ter mecanismos de defesa que tivessem relação com as condições ambientais, que foi até uma coisa que o seu Eli também comentou, assim, né? A gente tinha um defeso, que a gente se guiava pela lua, tal, né? Então, isso, assim, como que os fenômenos naturais poderiam subsidiar os períodos de proibição e não ser estanque como é hoje, né? Então, assim, ter um monitoramento, que a partir, né, a lagoa começou a salgar, já libera, alguma coisa desenhada de forma diferencial, né? Mas, enfim, a gente precisa do que o Estado tenha capacidade para isso também, né? Hoje o Estado não tem capacidade para isso, né? Assim, então, pensar como que a gente fortalece, né, o Estado e a gestão ambiental no sentido também de qualificar essa gestão para ser mais justa, né? Acho que é um outro desafio. É isso. Acho que agora eu não esqueci nada.
Muito bom, Tati. Anotei aqui um monte de coisa. Não sei se o Eli gostaria de comentar, Eli. Eu acho que futuramente, Eli, quando acabar a pandemia, está previsto, né, Geraldo, uma visita de alguns pescadores aqui da nossa região lá no Fórum da Lagoa dos Patos, na Lagoa dos Patos. Vai ser muito bom. Quando ela fala em estuário, né, dá uma impressão de ser como se fosse o Resex que tem aqui na nossa região, do Arraial do Cabo, né? A parte que ficou separada, onde tem todo o cuidado, toda a preocupação com as preservações e tudo, mas o que me chamou assim, mais a atenção, né, essa parte, claro, que é muito interessante, a gente vê aqui no Arraial a luta também, mesmo tendo a Resex, de como que os pescadores eles sofrem, às vezes, com as invasões dos industriais e tudo. Mas aqui a grande diferença, você falou que lá existe uma distância de 12 milhas, né, onde eles não podem se aproximar e vir cá matar peixe nas larvas, no seu tamanho mirim. Aqui, Tatiana, os barcos industriais estão a 500 metros da boca da barra. Quando estão a 500 metros. Às vezes chegam a 300 metros. Então, todo esse camarão, peixe, o camarão daqui do Defeso, né, que iria para o oceano para produzir uma quantidade muito maior, nos devolver com as larvas, né, para que nós tivéssemos a lagoa cada vez mais enriquecida. Em boa parte do tempo, quando eles vão daqui para lá, eles ficam nesses barcos industriais que estão a 500 metros. Aí, nós não podemos pescar porque tem um defeso, porque tem uma lei. Temos que respeitar, né, e valorizar a lei, o saber de cada um. Agora, a gente, de último, a gente teve uma reunião, a ANAIT tomou conhecimento, e que a gente conseguiu buscar estudos, né, de vários professores, igual esse aqui, sobre a Lagoa de Ararama desde 1970, e a gente fez um documento das colônias de Cabo Frio, do Arraial, de São Pedro, de Iguaba, Associação de Gancheiro, de Barragem, Associação do Buqueirão, da Pitória e da Baleia. A gente fez um documento lá para o Ministério, provando que o período em que o camarão está no tamanho que pode ser comercializado é esse que nós estamos vivendo, ou seja, de julho a outubro, novembro, esse camarão está em tamanho, e diminui um pouco o tamanho e a quantidade, mas vai até o verão, aí quando a lama aqui, a poluição começa a esquentar, ele some um pouco, e que o período para o defeso seria abril, maio e junho, onde ele está saindo daquela situação da poluição, da quintura, né, do verão, e ele está pequeno. Nós chegamos ao ponto aqui de ver a pessoa matar o camarão com 4, 5 centímetros e ter o prazer de ir lá entregar R$5 um quilo, que, na realidade, nem para as descascadeiras aqui, elas não conseguiam descascar aquele camarão. Matavam pelo prazer de matar. E era o período que estava liberado para pescar. Agora que nós temos uma produção, um tamanho exato, a gente é obrigado por uma portaria de quem não teve a sensibilidade de ir nas comunidades, de ver, de visitar. Criar uma portaria. Nós éramos regidos, até 97, por uma portaria aí do CEPSUL, que determinava que nós cumpríssemos a mesma malhagem daí, da Lagoa dos Patos. É uma situação totalmente diferente. O camarão que vocês matam, o que nós matamos aqui, o tamanho, tudo, é diferente. Foi uma briga para nós provarmos que 30 milímetros não era possível. Aí ficaram para 18, para ir para 15, a gente brigando pela de 10, aí veio a portaria com a de 12. A gente está trabalhando com a de 12. Dá para sobreviver com a de 12. Mas são essas imposições de uma comunidade. Parabéns para vocês, que Deus continue abençoando a sua comunidade, o seu povo, a você e tantas outras pessoas abnegadas que abrem mão, às vezes, do direito no final de semana, no feriado da sua família, para estar lá, na luta de uma causa, de uma luta, de uma comunidade, entendeu? Que Deus permita que essa sugestão de Geraldo, né, e que o seu sorriso nos deixa cada vez mais alegre, mais confiante, que a gente possa tentar implantar aqui também.
seria de uma grandeza muito grande, um ganho muito grande para a gente, se nós pudéssemos, né, vocês permitissem copiarmos aquilo de bom que vocês têm e trazer para a nossa atividade, para a nossa comunidade. Quem sabe? Então, só também complementando, seu Eli, né, e uma coisa o Geraldo perguntou também dos desafios ali, um desafio que eu acho é que, assim, o fórum, ele debate muito, é bastante forte na discussão sobre as regras da pesca, né, sobre o ordenamento pesqueiro. Então, isso, o tamanho da rede, o período defeso, esse tipo de coisa. Agora, falta ainda uma discussão, a gente acaba não tendo fôlego, e muitas vezes também por conta exatamente, né, dessa necessidade de discutir muito regras muito óbvias, como é o tamanho da malha, né, que o senhor coloca, a gente falta fôlego para discutir a poluição, a degradação da lagoa, que vocês discutem. Então, por exemplo, lá no fórum a gente não consegue discutir a questão do saneamento básico, a gente não consegue discutir a questão do porto, né, dos impactos do porto, da dragagem. Então, assim, os pescadores até já, por exemplo, assim, eles mencionam, por exemplo, que a construção dos moles, né, a expansão dos moles da barra, que os moles foram prolongados aí nos últimos anos, e das dragagens, tem dificultado a água salgada entrar. Eles até pediram uma palestra da universidade sobre isso, mas não conseguem fazer um debate mais amplo no sentido de tomar uma ação, né? Então, os empreendimentos chegam, né? Então, às vezes até assim, a gente já teve, assim, o fórum, por exemplo, se manifestou contra a construção de aterro sanitário que ia impactar a lagoa, se manifestou contra a atividade de mineração. Então, tem algumas iniciativas, mas é mais periférico. A gente acaba discutindo muito as regras da pesca e pouco essas atividades que vão desestruturando, né, e vão piorando a lagoa e que vão afetar a longo prazo também os pescadores, entendeu? Então, isso eu acho que vocês na Lagoa de Araruama, né, então, assim, só também para ponderar, né, que às vezes a gente, na verdade, é esse exercício, a gente aprende e ensina e aprende ao mesmo tempo, né? Eu acho que vocês também, nessa luta do saneamento e das questões mais da degradação da lagoa, debatem mais e já tem uma organização maior do que a gente enquanto Fórum da Lagoa dos Patos, assim. Então, queria também ponderar isso, que seria legal também eles virem para cá, né, assim, e essa troca, enfim. Tá. Tu tá sem microfone, Geraldo. Não, é muito legal, porque eu acho que são complementares as ações, né? E o aprendizado é isso, é mútuo. A gente aprende, a gente ensina, a gente esquece, torna a aprender, e, de fato, né, o pessoal da Praia de Siqueira tem dado um exemplo de garra, de luta, né, e sabedoria, sabe? Porque sabe ter o diálogo, sabe ter o discurso necessário, sabe que não é tacando pedra que nós vamos resolver a questão, é chamando para a mesa de diálogo, colocando argumentos sólidos e importantes que vão alterar lá e cá, né? E nós vamos atrás, Tatiana, né, de construirmos, quem sabe a gente não consegue um conselho, um pequeno conselho, vamos arregimentando participações até conquistarmos essa grande vitória lá que vocês tiveram, né, que é muito importante, é uma referência, né, para nós, a luta dos pescadores, a luta e a organização, né, que vocês conseguiram produzir no Sul. A gente sabe que de perto nada é normal, né, mas tem problemas, tem tudo, mas a gente aprende e copia aquilo que é bom e que funciona. E é um convite a quem nos ouve, né, para que participem, para que reforcem esta luta, né, que nos deem apoio, né, conheçam a Praia de Siqueira, é uma dos pôres do sol mais lindos que eu já vi, né, fantástico, fantástico. Precisa ser conhecida a lagoa, as pessoas precisam ver a lagoa com a beleza que ela é, diria, um milagre da natureza, né, assim, a Lagoa dos Patos é a maior lagoa do país, né, e a Lagoa de Araruama é a maior lagoa hipersalina, né, então são duas grandezas que precisam ser preservadas, que precisam ser reconhecidas,
no seu interesse biológico, no seu interesse social, seu interesse econômico, né? É uma riqueza, é uma riqueza. Você pensar o tamanho dessas lagoas, né? E ela é plantada todo ano, né? Naturalmente, pela natureza, é semeada todos os anos, né? Sem precisar que a gente jogue as sementes. Se tivéssemos essa consciência ambiental do milagre que são esses lugares, né, a gente teria mais respeito, né? Nós teríamos mais aliados e mais apoio para realmente tornarmos esses ambientes saudáveis, capazes de produzir a vida, né, que lhe é abundante, né, produzir riqueza e alimentar as pessoas, né? Muito obrigado aos dois, Tatiana, né, e Eli, por isso. Muito obrigado. É que toda hora eu vou ler ali, tá Marcos, né? Aí eu falo, aí veio lá, Marcos, eu falei, seu Eli. Mas muito obrigado. Acho que foi um bate-papo, um encontro muito proveitoso. Muito obrigado. O Marcos Vinícius, ele está dando suporte técnico, ele está ali do ladinho do seu Eli, acompanhando a nossa gravação, dando todo o suporte que a gente precisa. Bom, agora eu quero puxar o último momento do nosso bate-papo. Queria perguntar para vocês, e aqui a gente pode, agora nesse momento final, as respostas podem ser mais resumidas. Eu queria saber de vocês, assim, como vocês acham que os projetos de educação ambiental contribuem direta ou indireta. Tatiana, eu vi que você trocou aí, só para te atualizar. Agora a gente está no momento final, essas respostas podem ser mais resumidas. Eu quero saber de vocês, assim, de forma breve, como vocês acham que os projetos de educação ambiental contribuem direta ou indiretamente para a redução dessas pressões naturais, né, desses recursos naturais? Pode começar com você ou pelo professor Geraldo. Tatiana? Vocês me ouvem bem? Eu passei para o celular por conta do que caiu. Bom, na verdade, eu acho que a educação ambiental... Existem muitas educações ambientais, né? Então, essa vertente da educação ambiental, do qual é o PEA Pescart e os demais projetos de educação ambiental que são exigidos como condicionantes de licença ambiental de petróleo e gás, elas são uma vertente que exatamente problematizam essa realidade, enxergam aí os impactos, os conflitos ambientais, essas injustiças que a gente falou, para atuar na organização dos pescadores. Então, elas contribuem muito, né? Exatamente porque elas fazem um processo pedagógico, né, para exatamente sistematizar e, enfim, trazer outras experiências, né, contribuir nas reflexões e com os conteúdos, né, de entender a legislação, entender os direitos, entender onde estão os espaços de atuação para o enfrentamento desses problemas. Então, eu vejo que sim, né, que elas contribuem muito, né. Acho que o seu Eli é quem pode dar mais a resposta, né, mas eu enxergo com muitos bons olhos esse tipo de educação ambiental. Não, ia dizer que o Sueli pode mesmo, porque ele não participa só do Pescart, né? Ele participa do NEA, ele participa de quais mais, que uma das... Ele, seu Orlando, algumas pessoas que nós temos com muito carinho são sustentáculos, né, do funcionamento dos PEAs, né, dos projetos de educação ambiental vinculados ao licenciamento de petróleo e gás, né, que somam enormemente. Eu acho que o IBAMA construiu uma das políticas públicas, né, de licenciamento ambiental, como diz Tatiana, são várias, mas eu reputo uma das mais importantes e mais efetiva, né, na busca de realmente termos um ambiente saudável e que sirva às próximas gerações, né? Aqui nós quase não falamos disso, mas o PEA é resultado
de uma política pública, de agentes públicos que conseguem e valorizam muito o seu trabalho e aquilo que têm para fazer. Sabe, os projetos de educação ambiental, antes de serem aprovados, são sabatinados, são vistos, né, na sua sinergia, como é que eles contribuem para discutir várias pautas que são esquecidas pelas autoridades brasileiras. Então, você tem o QPEA, que lida com a questão dos quilombolas, outro povo tradicional escorraçado e deixado de lado. O Pescarte, que lida com a questão dos pescadores artesanais, mas não só, tem o Foco, né, que é um projeto voltado para as mulheres pescadoras, tem o REMA, que é voltado para os jovens da pesca, os outros, o NEA, que tem pautas que afetam, né, e contribuem para a luta dos pescadores. São vários. Eu acho que, nesse caso, né, nós que estamos aqui, que desenvolvemos o Pescarte, temos a sorte de ter esses outros companheiros, bravos companheiros, lutando por outras pautas tão necessárias quanto a luta pelo saneamento básico, a luta pela a reconquista do espaço marinho, né, aos povos do mar, aos povos das águas, né? E isso a gente precisa lutar, e ainda muito. E contamos com esses outros PEAs que contribuem demais, sabe, Pri? Eu acho que a região da Bacia de Campos, região dos lagos, tem esse momento oportuno para suas ações serem potencializadas e serem ajudadas a acontecer. Né? Por favor, senhor Eli, né? Desculpe ter atravessado, mas eu não podia deixar de falar dos outros PEAs, porque uma andorinha só não faz verão. E todos sabem que o Pescarte, né, ele contribui com a luta da pesca. Ele não é a luta da pesca. Nós estamos juntos. E são pessoas como o senhor, seu Orlando, Alexandre, e eu não vou falar tantos outros nomes que fatalmente vou esquecer, né, alguns tão importantes quanto esses que eu fiz a referência, é que dão sentido à nossa luta. O Pescarte, sem pescador, é nada. Sem o envolvimento dos pescadores e o envolvimento, a ação de vocês, o Pescarte estaria falando para o vazio, né? Estaria falando para as pessoas que degradam, falando para as pessoas que não respeitam. Não, é com vocês. E, por favor, senhor Eli, a palavra é sua. Ô, Geraldo, muito obrigado. Parabéns pela sua visão das coisas. Parabéns porque Deus permitiu que você estivesse à frente desse projeto também. Não que os outros tenham menos importância do que você. Que os outros tenham uma visão diferenciada de você. Mas eu referenciei a você, porque você representa tão bem todos os outros participantes. Mas esse seu jeito, essa sua maneira de ser, esse seu sentimento de aproximação com o mais sofrido, com o oprimido, com aquele sem voz, você dedica parte do seu tempo, quando o projeto está funcionando presencialmente, para a gente, não para a sua família, não para você, para o seu lazer. Você passa a gostar menos de você, cuidar menos de você, de cada gente. Você é, me permita-se um termo, a nível de projeto, um paizão que a gente tem. Quando é presencial, você está no norte, no sul, no leste, no oeste, faz 3 reuniões ao dia e leva a nossa voz. E leva a nossa angústia, o nosso, né, desejo, conforme a professora Tatiana falou. Esses projetos são tudo aquilo que nós precisávamos ser cobrado em determinadas ações, ser mostrado em outra, conforme devemos proceder, por onde devemos ir. Esse projeto tem nos oferecido, os projetos, você falou, me permita, eu participo da observação, eu participo do território, do NEBC, participo do Pescarte, agora estamos desenvolvendo aqui na comunidade um projeto da Petrobras também, com as mulheres, Árvore do Bem, são voltadas para as mulheres da pesca, que está especificamente aqui na Praia de Siqueira. Então, a gente está sempre vendo, mas tem sempre esse cuidado do fazer as coisas corretas, de defender a humanidade, defender a natureza,
porque nós temos muita necessidade, se matarmos tudo que tem hoje, amanhã não teremos mais o que fazer. Então é preciso que respeitemos, é preciso que cuidemos, entendeu? Aí você ouve, né, uma explanação da professora Tatiana Volta, eu vou chamar de Liberdade Tatiana Volta, que tantas vezes tem trazido isso, o nosso querido lá do IBAMA, né, o nosso professor querido, velhinho do IBAMA, quantas vezes vocês colocaram na mesa com a gente, quintas, né? Tem tanta gente desse saber, dessa sabedoria que vocês colocaram e aproximaram da gente. Nós vimos, por exemplo, o IBAMA, esses órgãos defensores da lei como inimigo. Hoje nós vemos como amigo. Sabemos o quanto que eles são importantes. Agora, no trabalho deles, eles têm que definir o que pode e o que não pode. E nós temos que ter a capacidade, a visão de saber que o que eles estão definindo é o nosso bem. Nós não podemos ser audaciosos de querer tudo numa hora só. Você agora falou, a lagoa, se ela respeita as suas regras, a lagoa pesca, se ela respeita a sua regra, ela colhe. Lá você citou. Lá no agricultor, ele leva um ano plantando semente, por mais semente das coisas diferentes que ele quer. Você chega ali e faz um cerco, você mata o camarão, você mata o bagre, você mata a tainha, você mata tudo, aquela mistura toda, onde você não plantou, é a natureza que ofereceu. Então, esses projetos têm sido fundamentais na nossa vida, na ordem, na determinação, no respeito, acima de tudo. Nós nos tornamos amigos da professora, do Quinta, quando eu falo Quinta, eu falo IBAMA, do Quinta, de tantos outros professores, de tantas outras pessoas, nós temos o privilégio, o pescador hoje é amigo deles. Mas na hora em que eles estão falando, nós temos que parar e ouvir e buscar. Um pouco, mesmo um pouco, que a gente não consegue buscar tudo ou captar tudo, mas um pouco do que eles falam e trazer para o nosso povo, para a nossa comunidade. É fundamental que todo mundo pudesse, Tatiana, ouvir esses minutos que a senhora dedicou para a gente. Ouvir falar de preservação do meio ambiente, ouvir falar de tantas coisas que a vida permitiu que a senhora passasse, participasse, trazendo a instrução, a determinação ao povo lá do fórum, quanto que vocês ganharam com o fórum, quanto que nós pudemos ganhar, quanto que nós deixamos e perdemos quando não podíamos ouvi-lo, achávamos que vocês, as autoridades, aqueles que estão lá construindo, fazendo uma lei, que são inimigos. Não são inimigos. São preservadores. Eu te falei agora, nós tínhamos uma cidade de 60 mil, nós somos 230, onde o número de participantes aumentou, as espécies de pesca aumentou, o barco industrial está hoje aqui. Se nós não preservar, não vamos ter a quem recorrer, só vamos chorar. Entendeu, Geraldo? Então, eu me sinto um privilegiado. Chamam aí de peeiro, né? Eu sou peeiro e muita gente me diz que eu sou bem pago, que eu participo disso, daquilo, mas eu sou bem pago. Eu tenho esse privilégio de ter esse ganho, de ter a sabedoria, sem ter sentado no banco da universidade com vocês. Mas, a nível de projeto, eu quero te pedir, eu sei que está chegando a hora. Está chegando a hora e que Deus está permitindo que a gente possa estar reunido presencialmente. Permita que, além dos gaulenses, que além do pessoal dos projetos, além dos professores, das pessoas convidadas, que a gente possa sempre levar um pescador, o filho do pescador, começa a introduzir nas nossas reuniões, por favor, começa a introduzir, principalmente os nossos filhos, os nossos netos, nessas reuniões. No primeiro dia eles podem achar que no segundo eles vão gostar, eles vão perceber que é uma sequência da vida nossa que estão ali. E eu sei que você é um homem bondoso, claro que você tem muita gente que tem que ouvir para todas essas decisões, mas pense nisso com carinho. Pense como que a gente vai ganhar em ver o meu neto, o meu sobrinho, o meu filho, o outro lá, que acham que esse tempo que quando nós saímos de casa, nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando e trazendo para eles. E eles estão do outro lado, eles não têm noção do quanto é enriquecedor. Você ouvir tanto pescador, tanta gente. Agora, me desculpe se eu estou fugindo um pouco do assunto, você não sabe como foi angustiante quando nós vimos o nosso projeto, os outros projetos, de alguma maneira, seguindo o nosso projeto. Estudo é uma empresa que vai assumir, é outra empresa que não assume, é outra empresa que não atendeu os requisitos.
a gente começou a jogar pedra na Petrobras, mas a gente sabe tudo que é feito. Mas se nós não provocássemos uma reação, eles achariam que nós estávamos acomodados, que nós estaríamos satisfeitos. Não. Hoje, quando a gente vê que o projeto continua, que todos vocês, pela graça de Deus, estão lá, estão trabalhando, estão fazendo a nossa parte, nos ajudando, nós ficamos felizes, porque vocês voltaram a ser a nossa voz, ser os nossos detentores, voltaram a fazer as coisas que nós não podíamos fazer para a gente e permitiram que, mesmo à distância, a gente está possando participar. Eu quero pedir autorização a vocês, eu não vou citar o nome de muita gente, porque acaba a gente se perdendo e pecando. Acho que eu posso citar 2 nomes aqui. Com todo carinho, com todo respeito, com todo amor que eu tenho, eu acho que eu recebo muito mais do que eu posso dar de vocês. Mas eu queria citar aqui hoje, quando a gente fala em projeto, né, do meio ambiente, de preservação de tudo, eu pedi pela inclusão, a inclusão de netos da gente, de filhos da gente, né, de outras pessoas que possam, pescadores mesmo, que às vezes custam a entender a situação, que a gente possa convidá-los a levar nessa reunião. Eu quero te pedir permissão a todos, com todo carinho, com todo respeito que eu tenho a todo mundo. Eu queria mandar hoje um abraço para a Patrícia, um abraço para a Fernanda, que são 2 pessoas iguais a vocês, embora sejam de uma comunidade, são pescadoras, são guerreiras. Quantas vezes eu chorei ouvindo essas 2 pessoas falarem comigo? O seu Ninil, o Alto do Arraial, quantas vezes nós choramos? Choramos por perca de uma pessoa igual o tio Jorge. Choramos pelo cadeirante do Arraial. Choramos porque não podíamos estar juntos. Muitas vezes elas me permitiram que, mesmo à distância, usasse os ombros delas e me falavam: nosso projeto vai voltar. Seja forte, não desanime, não caia que o nosso projeto vai voltar. Nós estamos aqui, cumprindo as regras, as determinações e agradecendo cada vez mais a vocês. Não sei se a Tatiana Valde saiu, essa mulher maravilhosa está aí, você, Pri, Naitê, querida, que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês, dê cada vez mais trabalho a vocês. Quando vocês estão trabalhando, nós estamos aprendendo e estamos nos realizando. Que Deus proteja vocês todos. Beijo para cada um de vocês e leve um beijo da minha comunidade, do meu povo, a todos aqueles que eu rodeio. E a você, querido, não esqueça de dar também um beijo apertado na professora Lília, aquela que teve o prazer de trazer você na nossa comunidade, que fez com que nós gostássemos tanto de você, tá bom? Beijo a todos. Um prazer, seu Eli. Eu fico muito feliz de estar nesse bate-papo com vocês. Também me emociono muito, porque foi um período de muito aprendizado para mim e de amadurecimento também. Então, eu sou grata demais. Sila, deixa eu só te fazer uma colocação, né? Nós estamos aqui na reunião e tem um pescador afoito que ia participar, o filho de Marquinhos, ele bota a mão na porta. Ele é o pescador mirim da comunidade. Todo mundo já conhece que o pescador mirim. É nosso mascote. Mascote do mascote. Então, já temos aqui. Primeiro para ir na reunião do projeto. Foi uma tarde muito gostosa. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço apertado, virtual, por enquanto. Tchau. Tchau. Parabéns, Eli. Tchau, Geraldo. Tchau, Pri. Parabéns, Pri. Arrasou. Parabéns a todos. Obrigado, Lu. Siqueira está feliz de poder ouvi-los. Quero agradecer ao Marcos Vinícius pelo suporte que ele está dando a gente hoje, a professora Tatiana Walter, que topou conversar com a gente e trouxe esclarecimentos muito importantes sobre os conflitos ambientais, ao professor Geraldo, a Naitê. Então é isso, pessoal. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigada, gente. Um prazer conversar com vocês. Até a próxima, tá? Valeu. Conversa de Pesca, podcast do Pescarte, navegando pela educação ambiental crítica.